meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que fazem parte da campanha Minha Família Edificada, campanha que tem um propósito, um objetivo muito claro, que é ler toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nós iniciamos no dia 1º de novembro e estaremos encerrando, Deus nos permitindo, encerrando no dia 30 de outubro desse ano de 2023. Talvez você esteja um pouquinho atrasado, talvez você tenha desanimado um pouquinho, mas eu tenho uma palavra para você. E a palavra é aquela mesma palavra que o povo disse a Josué: tenha bom ânimo, prossiga, seja firme, avance um pouquinho mais, não desista, insista, porque a vitória é muito grande, ok? Tá bom? E agora eu quero lhe convidar para nós olharmos alguns aspectos, poucos aspectos, deste empolgante livro que estaremos iniciando a leitura na terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, que é o segundo livro de Samuel. Mas antes, eu quero lhe convidar, lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, veja aí a parte logo abaixo, você vai ver inscrever-se, clique aí, aperte aí e você vai estar inscrito nesse canal, que é o nosso canal de trabalho. Também aperte o sininho, porque quando você aciona o sininho aí, todas as vezes que nós postarmos algum trabalho, o YouTube vai lhe avisar, ok? Tá certo? E compartilhe com aquelas pessoas que você possa achar que se interessam por este assunto, assuntos de família, Aí nós temos no nosso canal, nós temos palestras, nós temos seminários, nós temos lives, nós temos pregações, estudos bíblicos, Tudo voltado para a família. Mas também, como o assunto família é um assunto muito vasto, nós estamos agora também introduzindo assuntos na área de administração financeira, economia, coisas que eu reputo como muito importante para a nossa, digamos assim, a nossa administração do nosso lar, administração financeira. Então, se você acha que tem pessoas, se você conhece alguém que é interessado nesses assuntos, que é importante para esta pessoa, esses assuntos, você compartilhe, ok? E peça também para se inscrever. Bem, então vamos lá. Este livro, o livro de 2 Samuel, é a continuação do livro anterior, como nós já vimos, Ele inicia sua narrativa exatamente no momento crítico que a nação de Israel estava passando, A nação ela estava desesperada por causa da grande derrota que sofreram em Gilboa. Aí você vê em 1 Samuel, capítulo 31, o último capítulo, nós vemos isso, essa guerra descrita ali. Eles estavam muito apreensivos, Por quê? Porque os filisteus haviam invadido a nação, o seu rei havia morto, havia se suicidado, que foi Saul. Então nós estamos diante desse livro, que recebe o nome de segundo livro de Samuel, mas que poderia muito bem ser chamado livro de Davi. Por quê? Porque nessa época Samuel já havia morrido. Você vê lá em 1 Samuel, capítulo 25, a morte de Samuel. Os livros de Samuel originalmente formavam um único pergaminho, que era denominado de Samuel, porque Samuel é o seu principal personagem. Nós vemos no segundo livro de Samuel um período onde coexistiram dois reinos. Ao norte, o reino do filho de Saul, após a morte de Saul, e ao sul, o reino de Davi. A aliança davídica é a peça central teológica do livro, está no capítulo de número 7. Deus prometeu a Davi e também a seus herdeiros, uma linhagem eterna que governaria um reino eterno. Capítulo 7, versículo 12 ao versículo de número 16. Davi
é um dos tipos mais importantes de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A aliança davídica, que conhecemos como aliança davídica, tem sua fonte lá na aliança que Deus fez com Abraão, a aliança abraâmica, ali no capítulo 12 e capítulo 15 do livro de Gênesis. A promessa que Deus faz a Abraão, em Gênesis 12, 1, 2 e 3, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, ela se repete em Gênesis capítulo 15, né, onde do seu próprio corpo, dos lombos, né, está escrito assim, de Abraão, né, iria ser gerada uma grande nação. Essa promessa ela é explicada agora no segundo livro de Samuel, capítulo número 7. Ela é melhor explicada. A estrutura do livro de 2 Samuel, nós podemos, digamos assim, dividir esse livro em 3 partes, né? 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós podemos colocar os triunfos de Davi. O capítulo 11, que está ali, que é mais ou menos o centro do segundo livro de Samuel, nós podemos colocar ali a transgressão de Davi, e capítulo 12 ao capítulo número 24, nós temos os problemas de Davi, em consequência dessa transgressão. Então é um livro que vale a pena nós lermos, ele é empolgante, esse livro de 2 Samuel. Os eventos no início do rei de Davi, nós temos ali em 2 Samuel capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 12, nós vemos ali, por exemplo, que Davi recebe a notícia da morte de Saul e seus guerreiros, né? O suicídio de Saul e seus guerreiros. Ali Davi compõe um cântico de lamentação por causa desse infortúnio. Observem que Davi, ele lamenta a morte do seu inimigo. Ele lamenta a morte de Saul, que era inimigo dele, que vivia perseguindo ele. Davi consulta a Deus e muda-se com todos os seus, com toda a sua família, todos os seus guerreiros para Hebrom. Os anciãos de Judá ungem Davi rei de Judá. E Davi recebe de volta a sua mulher, Milcal. Isso aí está do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 12. Capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 23, nós temos Davi é ungido rei de Jerusalém, né? Nesta cerimônia ele se torna o rei de toda a nação, né? Quando Davi ele tem ele é ungido rei, ele invade Jerusalém, conquista Jerusalém e ele transforma aquela cidade na sua capital política, né? E depois que ele transforma Jerusalém na sua capital política, ele deseja transformar Jerusalém também na sua capital religiosa. E o que é que ele faz? Ele pega 30.000 homens com o objetivo de buscar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença do Senhor, né? Então, se Davi traz essa Arca da Aliança para Jerusalém, ele transforma Jerusalém não somente em sua capital política, mas também em sua capital religiosa, né? Porém, eles não tomam o devido cuidado e Deus não permite que ocorra esse transporte. Após 3 meses, né, Davi resolve buscar de novo a Arca da Aliança, desta vez tomando os cuidados devidos. Essa arca estava na casa de Obed-Edom, e desta vez eles trazem a Arca da Aliança para Jerusalém, transformando assim Jerusalém, como já disse, na capital política e na capital religiosa de toda a nação de Israel. Capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 29, nós temos a aliança davídica, né? Aqui Deus estabelece uma aliança com Davi e sua casa. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 19, Davi estende o domínio de Israel. Ele vai para a guerra para estender o domínio de Israel. São sucessivas conquistas contra os filisteus, moabitas, zobaítas, sírios e edomitas. Alargam-se as fronteiras da terra de Davi, aquela terra que ele recebeu inicialmente para reinar, ele alarga aquelas fronteiras através da guerra.
por amor a Jônatan, né, que ele amava muito a Jônatan, ele abençoa Mefibosete, que era o filho de Jônatan, né? Capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 31, nós temos o grande desastre. Davi peca contra Deus. Davi peca contra Deus. Aí é o divisor de águas, né? Davi peca contra Deus. Davi é confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrepende e é perdoado, mas as consequências do seu pecado permanecem. A partir daí, a espada entra na casa de Davi. E aí você tem ali do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 33, você tem as lutas internas na família de Davi. Isso em consequência desse ato impensado de Davi, dessa escorregada que ele deu, desse pecado que ele cometeu, terrível, não é? Então, Deus perdoa, mas as consequências vêm. Aí nós temos, por exemplo, o filho de Davi, chamado Amnon, que violenta a sua irmã Tamar, né? Absalão, também filho de Davi, portanto, irmão de Tamar, ele planeja a vingança e fica nutrindo este ódio por Amnon, né? Fica nutrindo esse ódio no coração, até o dia que ele executa seu plano, mata Amnon, seu irmão. Absalão é banido da presença do seu pai Davi, né? E aí ele depois retorna, por interferência de um general, que vocês vão ver aí no segundo livro de Samuel, ele retorna, tá certo? E ele começa a preparar um plano contra Davi, a conspirar contra Davi. E quando ele prepara esse plano, que coloca esse plano em ação para tomar o poder de Davi, Davi foge de Jerusalém. E Absalão assume o reino, né? Absalão entra em combate, em uma guerra, perde e foge. Porém, nessa fuga, ele é morto. E Davi retoma de volta ao poder. Isso aí nós vemos do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 18, versículo de número 33. E agora nós chegamos ao capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 25, onde nós vemos os últimos eventos do reinado de Davi. Ocorre uma seca, uma fome em Israel, que duram 3 anos. Vem a guerra contra os filisteus. Davi intenta fazer um censo sem que Deus determine, e Deus considera isso pecado. Ele peca contra Deus porque ele faz esse censo em Israel, conta o povo, né? E Davi é orientado pelo profeta a comprar uma eira em Araúna e ali oferecer a Deus sacrifícios para que seja sanado aquele problema ali, a colheita do pecado dele, né? Nós vamos ver isso aí, quando você ler, você vai ver isso aí, ok? Agora, a questão é, por que ler o segundo livro de Samuel? Quando nós vamos ler o segundo livro de Samuel, nós tiramos proveito muito maior, né? Se examinarmos ele do ângulo positivo, não do ângulo negativo, do pecado de Davi, não. Olhar ele do ângulo positivo, segundo os numerosos e excelentes exemplos de boa conduta e de boas ações. Quando nós olhamos desta forma para ele, nós vamos sermos muito edificados, né? Davi é um modelo, evidentemente, de alguém que demonstrou devoção exclusiva a Deus. Nós vemos isso no capítulo 7, versículo 22. Ele foi humilde diante de Deus, capítulo 7, versículo 18. Ele enalteceu o nome do Senhor, capítulo 7, versículo 23 e versículo número 26. Ele teve a atitude correta na diversidade, na hora da luta ele teve a atitude correta, né? Aí nós vemos isso no capítulo 15, versículo 25. Ele arrependeu-se sinceramente do pecado que havia cometido, capítulo 12, versículo número 13. É interessante nós pararmos aqui nesse ponto, porque a Bíblia nos diz, né, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o único remédio para o pecado é o arrependimento, e depois do arrependimento, a confissão.
Então, quando o crente, ele peca contra Deus e ele se arrepende sinceramente, e ele confessa o seu pecado, e ele abandona o seu pecado, ele é perdoado. Evidentemente que as consequências do pecado vêm. As consequências do pecado vêm. Agora, o perdão, a graça de Deus também vem. Então, são aspectos positivos. Ele foi fiel à sua promessa. Ele prometeu e cumpriu. Capítulo 9, versículo 1 e versículo 7. Ele manteve o equilíbrio dele, o equilíbrio emocional, no momento em que ele foi provado. Capítulo 16, versículo número 11 e versículo número 12. Ele teve confiança contínua em Deus, né? Ele confiou continuamente em Deus. Nós não vemos um momento em que ele deixa de confiar em Deus, ele confia em Deus continuamente, né? Nós vemos isso no capítulo 5, versículo 12 e versículo número 20, por exemplo, né? Mas durante todo o livro, segundo Samuel, nós vemos isso aí. Ele demonstrou profundo respeito pelas providências tomadas por Deus e pelas designações feitas por ele. Capítulo 1, versículo 11 e versículo número 12. Então, são lados positivos de Davi. Então, portanto, não é de admirar que Davi tenha sido chamado um homem que agradava o coração de Deus, ou um homem segundo o coração de Deus, como está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ele tem muitos exemplos de como nós devemos proceder nossa caminhada. Muito. A vida de Davi, a sua caminhada, a sua forma de agir, tem muitos exemplos positivos para mim e para você. Nós podemos ver isto, né? Nós podemos ver isso. Evidentemente que tem outros exemplos e que nós não devemos fazer. Uma grande quantidade de exemplos do que nós podemos fazer e outros exemplos que nós não devemos fazer. Como diz Romanos capítulo 15, versículo número 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nós, para nosso ensino, para nossa edificação. Então, tanto o lado positivo como o lado negativo, tanto as ações positivas como as ações negativas, ficaram escritas na Bíblia Sagrada para o nosso ensino de como fazer e de como não fazer. Ok? Bom, diante disso, nós vamos agora ver um pouco mais sobre a estrutura desse livro no nosso vídeo, o vídeo que eu sempre coloco junto com o nosso, que é do Projeto Bíblia, ok? Que é um material excelente e eu sempre coloco em nossos vídeos, tá bom? Então vamos ver aí, vamos assistir. O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1 Samuel, no qual foram apresentados os 3 personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul, e Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é: ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel.
Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la a sua capital religiosa também. E então ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder, e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi, e mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que inicia o livro. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel. Eu tenho uma palavra para você, que é aquela palavra que eu sempre dou de ânimo, de não desistir, de permanecer, ler a Bíblia Sagrada, se dedicar. Se você por um acaso estiver um pouquinho atrasado, acelere um pouquinho mais, se esforce um pouquinho mais, não desista, não desanime. 30 de outubro é logo ali, logo nós estaremos chegando no Evangelho de Mateus, logo nós estaremos chegando em Atos dos Apóstolos, logo nós estaremos chegando em Tiago, nós estaremos chegando em Apocalipse, estaremos encerrando a Bíblia Sagrada. Não desista, permaneça firme, faça esse propósito com Deus, permaneça firme, tá certo?
Se você está aí lendo junto com seu esposo, lendo junto com sua esposa, faça um pacto com ele, faça um pacto com ela, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com sua filha, de um ajudar o outro, certo? A permanecerem firmes nessa leitura, tá certo? Envolva, se possível, toda a sua família, pratique o culto doméstico, um culto rápido, não queira demorar no culto doméstico, algo dinâmico, interessante. Observe a idade, se tem filhos, a idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, né? Para que você utilize uma linguagem de acordo com a faixa etária do seu filho, da sua filha, enfim, de quem está com você, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, permaneça nesta caminhada, não esqueça de orar por mim, por minha família, ore também por todos os que estão participando dessa campanha, ok? Deus te abençoe em Cristo Jesus.